seja bem-vindo a mais um podcast Viver Bem. Eu sou Juliana Garcia, estou de verde, porque nós estamos no Julho Verde e vamos continuar falando sobre prevenção de câncer de cabeça e pescoço. Estou recebendo mais uma vez, eu já posso... Sabe aquele título de cidadã natalense, de cidadã mossorense, cidadã Viver Bem-zense? Elas já são sócias do Viver Bem, doutora Marina Rego, doutora Sheila Henriques. Sejam bem-vindas mais uma vez aqui, é sempre bom receber vocês. Pra gente também. Prazer pra gente. Esse mês é um mês que o cirurgião de cabeça e pescoço tem muito o que falar, né? Essa conscientização não é um câncer de mama, que é só um tipo de câncer. Câncer de cabeça e pescoço são vários tipos de câncer. A gente já recebeu na semana passada a doutora Giovana Perantoni e a doutora Ana Karenina para falar sobre câncer de pele e câncer de tireoide. E hoje vamos falar sobre outros tipos de câncer. Mas vamos começar falando sobre o Julho Verde? Por que é tão importante um mês inteiro dedicado a esse tema? É uma campanha muito incrível que teve início há 10 anos. Hoje, esse ano a gente faz aniversário de uma década, né? Faz 10 anos que a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço começou a motivar os colegas médicos, as instituições, as grandes instituições que trabalham com câncer de cabeça e pescoço, para tentar fazer esse trabalho de conscientização da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço. A gente, inclusive, tem um dia instituído, né? O Dia Nacional... Qual é esse dia? 27 de julho. 27 Dia de julho. Nacional contra o câncer de cabeça e pescoço, né? Virou uma lei lá em 2017, virou lei e nós temos esse dia para lembrar da importância desse diagnóstico precoce, né? Esse ano, a sociedade, ela pediu para que a gente divulgasse, né, junto, inclusive, as instituições todas que nós trabalhamos. Lá na ICCP, lá na clínica que tanto eu, quanto Sheila, quanto a doutora Ana, quanto a doutora Giovana trabalham, o doutor Edilson, a gente faz essa campanha, né, tentando conscientizar. E na Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer, onde nós todos trabalhamos também, a própria Liga ela vai fazer uma campanha diferenciada esse ano. Câncer de cabeça e pescoço, doutora Sheila, vai ter essa triagem. Quais são os tipos de câncer? Como as meninas já falaram aqui, o câncer de cabeça e pescoço abrange muitos sítios e coisas diferentes, inclusive fatores de riscos diferentes, né? Elas já falaram da tireoide, o câncer de pele, entram aí também as glândulas salivares, que vai ser falado também, entra a cavidade oral, que é a boca, a faringe, onde passa o alimento, a laringe, que é tido como o nosso órgão da voz, a caixinha da voz. Então, todos esses subsítios levam sintomas totalmente diferentes, são fatores de riscos diferentes e por isso que merecem uma abordagem ali diferenciada. Falando em câncer de cavidade oral, o que é que os pacientes eles precisam saber? Câncer de cavidade oral, assim como todo câncer de cabeça e pescoço. As meninas falaram de tireoide e pele, falaram e enfatizaram, como é tema da campanha, o diagnóstico precoce, né? O diagnóstico precoce, ele permite não só a cura, a possibilidade de cura, como também uma cura com uma qualidade, certo? Então, quando a gente fala de cavidade oral, isso faz uma diferença muito grande, né? Imagine você tirar um pedacinho da língua, que é um câncer inicial, e só o tratamento ser só isso. Imagine você tirar uma metade de uma língua, o paciente necessitar fazer uma radioterapia depois, que é muitas vezes um tratamento complementar, uma quimioterapia. Isso faz com que haja um prejuízo na qualidade de vida. Então, tudo isso bate em cima do diagnóstico precoce. E cabeça e pescoço, cavidade oral e outros sítios que vão, laringe, por exemplo, um dos fatores de risco principal é o tabagismo. O tabagismo associado com o etilismo entra como um fator ali somatório. A higiene oral, o trauma de repetição na cavidade oral, que vem com próteses mal adaptadas, falhas dentárias, certo? Mastigação, né? Tudo isso entra como fator de risco. Então, a gente, quando fala em diagnóstico precoce na língua, a gente vê que toda lesão na língua, uma afta, um sapinho, popularmente conhecido, incomoda muito.
Então, é um sítio que deveria ser de diagnóstico fácil, né? Tenho ali uma lesão, poxa, está doendo, está me incomodando. Esses pacientes, às vezes, chegam para nós através de outro profissional, de um dentista, de um clínico geral. E a importância de enfatizar para os outros colegas, profissionais de área de saúde, para que cheguem esses pacientes precocemente. Porque, como eu já citei, a abordagem e o tratamento é completamente diferente. A gente faz essa campanha, inclusive, querendo convidar a população, porque nem todo mundo tem acesso a essa informação que está sendo dada, né? E esses pacientes, muitas vezes, são pacientes carentes de informação, carentes de educação, e a gente precisa que haja esse engajamento médico, da odontologia e de outros profissionais de saúde para que esse diagnóstico seja dado precocemente. Eu posso olhar no espelho e fazer esse autoexame, como a gente faz da mama, por exemplo, na cavidade oral? O que é que eu preciso observar? É importantíssimo, né? Eu acho que vale a pena a gente lembrar o que é cavidade oral, né? A gente fala boca, fala muito na língua, mas a cavidade oral não é só isso, né? Vale a cavidade, o lábio também? Isso, começa no lábio. Esse lábio que a gente chama de vermelhão, né? Que é uma parte mucosa, é diferente da pele. Então, o lábio vermelhão já é cavidade oral. A língua, que a gente fala muito, é cavidade oral. Toda essa mucosa que reveste a boca por gengiva. Dentro é cavidade oral. A gengiva, o rebordo alveolar, né? O assoalho da boca, o que está embaixo da língua, o céu da boca, o palato duro, né? Então, tudo isso é cavidade oral. A bochecha também, por A dentro? bochecha é essa mucosa que a gente chama, né? Chama mucosa jugal ou bucal, é a mesma coisa, né? Que é essa parte que reveste a bochecha internamente, né? Tudo isso é cavidade oral. Garganta também? A garganta já é mais para Já trás. é A outra garganta coisa. já é faringe, né? Exatamente, tem uma delimitação anatômica. Sheila, professora de anatomia, fala de delimitação anatômica melhor do que eu, mas tem uma delimitação anatômica. A partir dali é orofaringe, para frente é cavidade oral. Você citou aí uma coisa que eu nem ia falar, Juliana, mas muito importante. Você falou da gengiva, certo? A gengiva ou o implante dentário, o paciente que não possui dente ou o paciente que tem a dentição completa, mas prestar atenção no outro sintoma que pode acontecer, que é o amolecimento de um dente. Um adulto, ele não é para ter um dente amolecido. Então, se aquele dente está ficando amolecido, isso chama atenção. Às vezes, o tumor nasceu ali na gengiva, por trás do dente, nem sempre causando dor, às vezes causa dor. E isso tem que abrir lá uma interrogaçãozinha, poxa, esse dente não era para estar amolecendo, certo? Então, isso é uma indicação ali de uma possibilidade alta de um tumor que está por dentro. Certo? Além disso, tem outros sinais e sintomas que a gente precisa ficar atento, né? Sim. Na cabeça e pescoço, a gente diz que os sintomas são muito comuns. Todo mundo já teve uma dor de garganta, todo mundo já teve dor de dente, todo mundo já teve afta, todo mundo já ficou rouco, todo mundo já apareceu com uma ínguazinha no pescoço. Todo mundo já teve isso e não é porque eu tive que eu vou me assustar e que eu estou com câncer. E aí a importância da gente fazer o autoexame que você vinha falando, é se conhecer, né? Para a gente, o alerta para o câncer é a persistência desse sintoma. A gente usa ali uma janela de 15 dias e diz que todos esses sintomas que passam de 15 dias, eles merecem uma atenção especial, né? Então, tem o amolecimento dos dentes, o que mais? A dor, a afta, por mais às vezes que uma lesão na língua ou no assoalho, na parte por baixo da língua, da boca, ela apareça, mas se nos 15 dias ela estiver regredindo, tranquila, é uma afta, né? Normal. Preocupa menos. Se ela estiver ali só piorando, então isso é sinal de alerta. Então, essa janela de 15 dias, não só para a cavidade oral, né? Mas isso é muito importante. Antes da gente falar dos outros subsítios, né? Uma coisa que confunde muito é a faringe. A faringe é o local onde passa o alimento, certo? Então, ela começa na parte posterior da língua. Então, tem uma parte da língua que ela não é tida como cavidade oral. Ela entra como orofaringe, certo? Que é onde começa o bolo alimentar a descer. É onde estão as amígdalas, a garganta, né? As amígdalas, a úvula, a parte mole do céu da boca, que a gente chama palato mole.
Então, isso também entra como fator de tumor aí, tabagismo, etilismo, mas entra uma coisa a mais, né, que vem sendo estudada aí, que já é de praxe, e que não está presente como fator na cavidade oral aqui da frente, né, na cavidade oral, e só na orofaringe, que é o HPV. Papilomavírus humanos, os subtipos 16 e 18, ele já é classificamente tido como um fator de risco. Então, existe uma prevenção, existe uma vacina que cobre uma faixa etária, né, na rede pública, ela cobre uma determinada faixa etária, mas ela é ali disponibilizada na rede privada até para, inclusive, adultos. Então, Todo mundo que puder, na rede privada, Isso. pode se vacinar. O ideal para vacinação é que a gente nunca tenha tido contato com o HPV, né? Então, pode se vacinar quem nunca teve contato com o HPV. Por isso que na rede pública, né, a gente espera que aquela faixa etária ainda não tenha tido contato com o HPV, e aí é preconizado para essa população em geral, né? Os mesmos subtipos oncogênicos que fazem parte da predisposição do câncer lá no colo do útero são os mesmos subtipos oncogênicos que são relacionados à orofaringe, né? É curioso porque acaba mudando um pouco da epidemiologia, né? O normal era aquele paciente que fumou por muito tempo, que tinha o etilismo associado ao tabagismo, e aí acaba que era um paciente de meia idade e idoso, e o HPV puxa essa idade, essa faixa etária para mais baixo, né? O perfil do paciente com câncer de orofaringe associado ao HPV é um adulto jovem, 20, 30, 40 anos, né? Nos Estados Unidos, que é quem mais trabalha com esse tipo de estatística, já superou, inclusive, já é mais comum lá câncer de orofaringe relacionado ao HPV do que câncer de orofaringe não relacionado ao HPV, né? Olha aí, isso em virtude do sexo oral sem proteção. Como é que protege? Tem que botar um preservativo na hora do sexo oral? Como é? Isso também é uma forma, mas a vacina, ela vem como uma grande aliada, certo? E ela já é feita no Brasil há muito tempo, né? Na prevenção, inicialmente visando a proteção do câncer de colo de útero, né? E outra coisa, falando em orofaringe, os sintomas, né? Cavidade oral, a boca é mais fácil. Você tem a dor, você olha ali no espelho, vê a lesão. Às vezes é só uma manchinha inicialmente, né? Não tá Uma nem manchinha doendo. avermelhada, uma manchinha esbranquiçada, que a gente chama de leucoplasia ou eritroplasia. Às vezes é uma feridinha que começou como afta e ficou ulcerada. Foi prolongando, foi piorando. Na orofaringe, às vezes essas lesões, esses tumores, eles estão cobertos pela mucosa. Aí o paciente tem uma dor, como se fosse uma crise de garganta. Poxa, mas essa crise de garganta, eu já tomei um antibiótico faz 3 semanas. Não vai se embora. Não passou. Não passou. Associada à dor de ouvido, que a gente chama otalgia. Dá uma dor que sai daqui, o cérebro interpreta no ouvido, então a otalgia é presente. A dor quando deglute. Já entram outros fatores, porque já não é um lugar tão fácil de abrir a boca no espelho e ver, nem sempre. Então, tem esses outros detalhes, né? Então, o detalhe do HPV e o detalhe de outros sintomas que podem ser associados. Você falou da associação com outros profissionais. No caso, o dentista, o otorrino, né? Que a gente vai quando ele faz aquela... O otorrino tem que ter esse cuidado também de observar. Recebemos muito, as meninas enfatizaram também, mas a gente bate aqui no ponto de que a gente é uma equipe multidisciplinar e a grande maioria dos pacientes que a gente recebe, nós já recebemos triados e encaminhados por esses outros profissionais, por terem acesso mais facilmente e que nem todo mundo sabe que aquilo é tratado por um cirurgião de cabeça e pescoço. Então, se não sabe, não é, às vezes, o primeiro especialista a ser procurado. Estou fazendo o meu autoexame, olhando no espelho, percebi uma ferida na língua. Eu vou logo, posso ir direto no cirurgião de cabeça e pescoço? Pode, sim. Observa a história do tempo, né? Depois de passar daquele tempo, você não... Senão, daqui a pouco, todo mundo que está com a afta vai chegar num cirurgião de cabeça e pescoço. Não é qualquer afta, é a afta que está lá há mais de 15 dias. Não é qualquer mancha branca, é aquela que você notou e ficou observando e ela não vai embora. Ela está aumentando, ela está me dando mais sintoma, ela está piorando, eu estou associando alguma coisa, está aparecendo um caroço no pescoço, tem alguma coisa diferente, passou de 15 dias, cirurgião de cabeça e pescoço.
E assim, tem gente que percebe, né? Passou de 15 dias, está lá, não está incomodando e vai deixando passar. Qual o risco de você não buscar não buscar o profissional certo dentro desse tempo, dessa janela? O maior risco é da doença avançar, né? Sheila fala, e é importante a gente lembrar disso, do diagnóstico precoce. Por que a gente fala tanto nisso? Por que toda campanha a gente está aqui batendo o martelo, falando, sendo repetitivo sobre o diagnóstico precoce? É porque quando a gente diagnostica cedo, a gente consegue tratar de forma adequada do ponto de vista oncológico, dando cura, e a gente consegue fazer isso deixando menos sequela, menos morbidade, né? Na boca, né, na cavidade oral, tudo que a gente for mexer pode deixar uma sequela funcional, né? Imagina tirar só um pedacinho da língua, tirar só aquela lesãozinha, e imagina tirar uma boa parte da língua, imagina eu ter que mexer no pescoço para ir mexer nos gânglios, porque se espalhou para os gânglios, né? A sequela funcional, ela é muito importante. Muito importante. Um pedacinho da língua, a língua da gente é o final da nossa adequação da voz, é a articulação final da palavra. Quanto mais... A língua é um órgão muscular, coberto por mucosa. Quanto mais músculos você tira, mais problema você vai ter com a dicção. Maior dificuldade de articular essa palavra, dificuldade na deglutição. A língua fica, às vezes, presa e não consegue deglutir normal. Então, funcionalmente e no dia a dia, a repercussão de um não diagnóstico precoce ela é muito maior. A gente, além de diminuir a chance de cura, que é alta, né? A gente tem um prazer na nossa especialidade, que é uma chance alta de cura, mas que essa cura venha com uma qualidade também de vida associada. O tratamento é cirúrgico sempre? Sempre que a gente consegue ressecar o tumor, sim, né? Tem muitas estruturas que estão próximas à cavidade oral, o próprio osso, a própria mandíbula, né? A própria faringe. Então, sempre que a gente diagnostica a ponto de conseguir fazer a ressecção completa com uma margem de segurança, que é o que a gente chama com margem livre oncológica, tentando reconstruir aquele defeito cirúrgico que vai ficar, é a principal forma de tratamento, é a cirúrgica, que normalmente a gente associa a outras modalidades como forma de adjuvância, né? Isso. Quanto mais extensa for a doença, maior a possibilidade de necessidade de precisar de uma quimioterapia associada e de uma radioterapia. Na orofaringe, o sítio que a gente falou do HPV, nos tumores iniciais, o tratamento principal é o cirúrgico. Quando vai ficando avançado, de moderado a avançado, a gente já pensa como tratamento mesmo a radioterapia, porque a cirurgia em orofaringe às vezes causa também grandes sequelas, muitas sequelas, e o resultado oncológico trazido pela radioterapia como tratamento isolado, né? É muito bom. Um adendo só. A radioterapia em cabeça e pescoço, ela também tem o seu, vamos dizer assim, resultado ruim esperado. É consequência do tratamento. Já que é resultado esperado, não é esse? complicação, né? A diminuição da produção de saliva. Então, às vezes, tem uma diminuição drástica de 90% da produção salivar, porque as glândulas salivares, elas estão no sítio, no local onde a radioterapia age. Isso pode melhorar com o tempo, mas quase nunca resgatar aquela produção de saliva 100%. E é uma coisa que interfere na deglutição, o paciente tem que estar se alimentando sempre com um copo d'água ali, porque não consegue, às vezes, deglutir. Então, pense que no diagnóstico precoce, a gente pode tentar evitar a necessidade também dessa radioterapia associada. E as chances de retorno desse câncer? A gente fala, está até no folhetinho da Sociedade de Cabeça e Pescoço, falando sobre o Júlio Verde, né? Ele fala que a gente tem altíssimas chances estatísticas de cura no câncer de cabeça e pescoço, né? São mais de 90% de chance de você ficar curado. Não diferente das outras topografias do corpo humano,
O câncer, ele precisa ficar sendo observado. Cada localidade, cada subsítio vai ter o seu risco de recorrência de doença, né? E a gente diminui esse risco de recorrência fazendo o tratamento com múltiplas modalidades, né? O que a gente dá mais segurança de diminuir esse risco de recorrência. Fazer cirurgia com margens oncológicas livres, complementar o tratamento com adjuvância, seja com radioterapia, seja com quimioterapia, seja quimio e rádio juntas, né? É a forma que a gente tem de diminuir. Eu só vou falar um adendo. A gente fala pouco, né? Mas quando a gente tanto faz cirurgia quanto faz radioterapia, a gustação muda, né? A sua sensibilidade ao paladar, o seu paladar, né? O seu paladar vai mudar, pode diminuir, né? Quem é gordinho, como eu, já sabe que dá valor a isso. Não, e outra, quem teve Covid com comprometimento do paladar e da olfação, né? Deve saber bem como é ruim isso. Então, imagine isso com a possibilidade de não retorno, de não melhora. Não melhorar mais, você não sentir mais o gosto. Quanto mais precoce a gente diagnostica, mais chance a gente tem de deixar sequelas funcionais. Certo. Vamos falar agora do câncer de laringe? Vamos. Vou deixar para a Marina. Vou falar, é importante iniciar o que é a laringe, né? Então, a laringe, ela fica aqui nessa parte de baixo. Por trás dela continua tendo a faringe, que é a descida do alimento. E a laringe é a caixinha da voz, né? É onde sai o som, que depois a gente articula na boca. Lá também, que é o que a gente chama, conhecido popularmente, das pregas vocais. É lá onde está uma parte dela, que é a glote, e tem as pregas vocais. Então, a caixinha da voz, ela também é comprometida por esses fatores de risco, tabagismo, etilismo, principalmente a doença do refluxo esofágico, quando extensa e não tratada, aí a gente já tira o HPV, porque o HPV é específico para orofaringe, mas o tabagismo e o etilismo são os grandes causadores, vilões, né, do câncer de laringe, né? Marina pode falar um pouco sobre os sintomas, né? A laringe, a gente fala muito nela porque é conhecida como a caixa da voz, o órgão da voz, tão precioso para a gente, para se comunicar, né? Mas ela também é o órgão da respiração, né? Ela é quem faz a condução do ar. Quando a gente respira, que o ar entra aqui pelo nariz e pela boca, e para chegar nos pulmões a gente precisa da laringe, né? E aí, tanto a voz quanto essa passagem do ar é quem vai sofrer quando a gente fala de sintoma, né? Então, os principais sintomas do câncer de laringe é a alteração da voz. Rouquidão. O paciente vai ficar com uma voz soprosa, vai ficar com dificuldade, né, de também falar. Observar esse tempo de 15 dias? Com certeza. Porque é normal num resfriado a gente ficar rouco, né? Uma laringite, né, viral, é normal. Por isso que se dá essa janela de 15 dias, né? Passou de 15 dias rouco, não estou melhorando, estou piorando, aí a gente tem que prestar atenção e prosseguir a investigação, né? Então, rouquidão, alteração da voz e alteração da respiração. Imagina que é uma mangueirinha, é o canal da respiração, e se tem um carocinho ali que está diminuindo o espaço dessa minha mangueirinha, eu vou respirar com dificuldade, né? Quanto mais avançado o tumor... A respiração da boca, pela boca. Pela boca. Quando você respira, não vai passar, né? Não vai passar, não vai chegar no pulmão. Então, o paciente ele pode ter falta de ar, dispneia. É o nome bonito para falta de ar, né? Dispneia. Entrando o ar pelo nariz ou pela boca, vai chegar, antes de chegar na traqueia e nos pulmões, vai passar pela laringe. Se ali está obstruído, eu vou ter uma dificuldade. Vai ter falta de ar. Tratamento cirúrgico. O paciente fica sem falar, perde a voz ou não? Tudo vai depender do diagnóstico inicial. Laringe a gente olha, como em tudo que a gente já vem batendo, individualmente o paciente, né? Mas laringe olha muito individualmente mesmo, porque depende do local onde esse tumor desenvolveu, se é na prega vocal, se é acima da prega vocal, se é abaixo, se ele é pequeno. Então, tudo a gente tem uma escolha de tratamento específico, que pode ser só cirúrgico, que pode ser só radioterapia. E a radioterapia, a gente falou das sequelas, né, ruins, desfavoráveis dela, mas ela hoje, aqui na Liga contra o Câncer, nós temos uma das melhores radioterapias que existe e tenta focar
exatamente no tumor para que aquele tecido bom que contorna sofra menos. E aí é onde entra. Aí esse tratamento, dependendo da precocidade, pode ser só cirúrgico, só com radioterapia. Às vezes é cirúrgico, merecendo uma radioterapia, uma quimioterapia, né? E aí, nessas cirurgias, Marina pode falar, é que entra. E aí, vou perder minha voz totalmente? Como é que vai ficar? A forma inicial do tumor, né, ele nos ajuda muito a escolher o melhor tratamento para aquele paciente, né? Do ponto de vista oncológico, a gente está acostumado a pensar em fazer as múltiplas modalidades, fazer primeiro cirurgia, depois complementar com quimio e radioterapia. Como é um órgão de importância grande, assim, para a socialização, para a qualidade de vida, a fala, a gente até faz um protocolo que a gente chama protocolo de preservação de órgão, né? É tentando manter o máximo do órgão naquele paciente. Às vezes, a gente faz isso encaminhando para fazer radioterapia, porque a sequela funcional vai ser menor. Às vezes, a gente escolhe a cirurgia. E de cirurgia, a gente tem uma imensa variedade, né? A gente pode fazer cirurgias parciais, que são de vários tipos. Cirurgias parciais tirando só uma prega vocal, cirurgia parcial tirando a prega vocal, a cartilagem tireoide, cirurgia, vários subtipos. E tem a que é mais agressiva, que é a laringectomia total, que eu preciso tirar toda a caixa da voz do paciente. E aí ele não vai falar mais com as cordas vocais, né? Aquele que botou o equipamento. Ele vai aprender a falar de outro jeito, né? A fonoaudiologia está muito junta com a cabeça e pescoço nessa reabilitação, nessa readequação à vida. E aí, a prótesezinha traqueoesofágica, que você falou que é a que coloca aqui, é uma das opções. Tem a voz esofágica, que o paciente vai aprender a falar de outra forma. Tem a laringe eletrônica, que parece um microfonezinho que a gente encosta aqui e o paciente vai aprender a articular a palavra com um som que não está vindo da laringe, né? Que está vindo, né, só da capacidade, da memória que ele tem de articular a palavra, né? A gente tem exemplos de laringe muito famosos. Tem cantor que já fez cirurgia de laringe, tem um ator norte-americano, eu não vou lembrar o nome dele, que fez Top Gun com Tom Cruise, que é laringectomizado total. Inclusive, no filme novo aí, no Top Gun, ele participa, né? E tendo feito a cirurgia total. Cantor do Titãs. De filme ela entende. O cantor do Titãs, Branco Melo, também, que fez uma cirurgia, uma laringe parcial. O presidente, que teve câncer de laringe, tratou só com radioterapia. Então, assim, a gente tem resultados diferentes, obviamente, baseado na precocidade desse diagnóstico, né? Quanto mais cedo a gente diagnostica, menor é a sequela que vai ficar. É impressionante, né? Todos os tipos de câncer, todos os médicos batem nessa tecla do diagnóstico precoce. Na cabeça e pescoço, isso porque entra a qualidade de vida, né, ali. Muito, muito, é muito enfático. A laringe, para chocar, para chamar a atenção, né? Eu posso tratar e manter aquela rouquidão, certo? Às vezes, eu já estou no lucro, se eu mantiver aquela rouquidão ali. Eu posso piorar a minha rouquidão, mas porque minha necessidade maior foi o tratamento oncológico, foi a cura. Mas imagine um paciente que precisou tirar toda a laringe. Ele vai ter aquele furinho aqui, que é o traqueostoma, para o resto da vida. Ele não vai poder mergulhar numa piscina, num mar. Que afoga. Isso. Ele respira só por aqui, né? Então, se ele precisar da voz para o trabalho, isso vai ficar prejudicado, mesmo havendo essas possibilidades de recuperação, né? Nós tivemos, por muito tempo, o representante nacional aí de uma prótese vocal que é colocada aqui, vendida, né? E que em alguns lugares pelo SUS, o SUS fornece, mas ele era laringectomizado total e era um representante que ia aos congressos, que fazia propaganda. Então, aquilo ali... Já falava por si só, né? Foi ali, ele ganhou um trabalho com aquilo. Mas não é bem assim. O que é de praxe é que aquele paciente tenha um prejuízo no seu trabalho, na sua qualidade de vida, né?
E uma vida, assim, vai passar sendo acompanhado por fono. E pelo cabeça e pescoço. Atrapalha a alimentação também? Na Ou não? laringe, não. Não. Na laringe, muitas vezes, o canalzinho que passa o alimento é por trás. Então, Que é a a gente faringe. consegue manter isso. Às vezes, por ter uma cirurgia, depois uma radioterapia, o canalzinho do alimento, que é a faringe, fica estreitado e alguns pacientes desenvolvem uma dificuldade na deglutição. Mas ele é bem ali para o lado da respiração e para o lado da voz. A perspectiva é que não interfira, né? Às vezes, cirurgicamente, a gente tem uma proximidade. Às vezes, nos primeiros dias de recuperação, o paciente vai ficar com uma sonda nasoenteral que entra aqui pelo nariz enquanto está cicatrizando lá dentro. Mas a perspectiva é que, num pós-operatório mais tardio, a alimentação fique normal. E a faringe? Também entra aí nos tipos de câncer de cabeça e pescoço? Também é comum câncer de faringe? A faringe é um órgão bem grande, né? A gente, para lembrar aqui anatomicamente, ela é um órgão que está sempre atrás de alguma coisa, né? A gente tem uma parte da faringe que está atrás do nariz, da cavidade nasal, que a gente chama de rinofaringe ou nasofaringe. Tem a parte da faringe que está atrás da cavidade oral, que a gente chama de orofaringe. E tem a parte da cavidade, da faringe que está atrás da laringe, né? Que a gente chama de hipofaringe ou laringofaringe, né? Então, ele é um órgão bem comprido e que, sim, tem toda a relação, tem todo o envolvimento com essas mesmas características que a gente tem comentado, né? Os sintomas? São semelhantes, Muito né? semelhantes. Vai ter alteração da voz quando está lá na orofaringe, quando o tumor é na base da língua, é lá atrás, não é mais cavidade oral, já é orofaringe. Vai ter dificuldade de falar, né? Vai falar, não vai ficar rouco, mas a voz vai ser diferente. Tem dificuldade na deglutição. A faringe, por ser um órgão extenso, cada sítiozinho dela vai dar um sintoma, né? Um sintoma que a gente não falou aí, que é na faringe, que fica por trás da laringe, que ela se estreita mais, é a disfagia. Esse nome aí é o quê? O entalo. Mas é aquele entalo mesmo que o paciente tem dificuldade, não estou conseguindo comer mais nada sólido, certo? Só passa água. De toda a faringe, os fatores de risco foram os mencionados aqui. Em particular, a orofaringe tem a questão do HPV, que é a parte da faringe atrás da língua. Então, por isso que, assim, cada um tem um fator de risco, uma queixa diferente, né? Então, entra aí na faringe o entalo, entra a dor quando deglute, né? Então, cada subsídio da faringe, ele tem um comportamento diferente. Lembrando que vai ser falado por nosso outro colega, né, que todos esses tumores, tireoide, que já foi falado, boca, faringe, laringe, eles podem evoluir, uns com mais favorável a isso e outros menos, né? A faringe, por exemplo, é um bem favorável, pode evoluir com aumento dos linfonodos do pescoço, certo? A famosa landra, né? Isso vai ser falado pelo nosso outro colega, que às vezes é o sintoma ou o sinal inicial do paciente. Ele ainda não tem dor quando deglute, ele ainda não tem entalo, mas tem os linfonodos aumentados. E o diagnóstico desse tipo de câncer? Tem algum exame? É ultrassom? Da laringe. Da laringe, de todos, assim, é o quê? Um exame que é muito importante, faz parte muito mais da rotina da otorrinolaringologia do que nossa, mas nossa também, com muita frequência, é o exame de videolaringoscopia ou naso, porque vai entrar pela cavidade nasal, nasofibrolaringoscopia, né? É uma câmerazinha rígida, normalmente, que a gente faz a avaliação do que a gente não consegue ver quando o paciente abre a boca, né? Você falava do autoexame, você olhando lá no espelho, se você for no médico, ele vai olhar lá com uma lanterninha e um abaixador de língua, mas a gente não vai conseguir ver tudo, né? Então, faz parte importante da propedêutica, do exame físico da cabeça e pescoço, esse exame que a gente chama de laringoscopia, de videolaringoscopia, que é para avaliar essas partes mais posteriores, né? Em relação ao exame físico, é o que a gente tem aqui, né? A inspeção, a videolaringoscopia. De exames complementares, a tomografia e a ressonância, que são muito importantes e ajudam
a fazer esse diagnóstico, né? Ajudam a suspeitar, ajudam a delimitar, a ver as relações desse tumor, a ver a chance de metastatização para linfonodo principalmente, a ver a relação desse tumor com os outros órgãos que estão próximos, né? Principalmente esses. Então, tudo começa no sintoma, vai para um profissional, exame físico da cavidade oral muito fácil, da laringe através desses 2 exames, né? Da faringe também, esses 2 exames, a avaliação da cavidade oral e a laringoscopia ajudam. Também consegue enxergar a faringe? A faringe consegue. E lembrando que a gente não pontuou, mas em todas, chegou no profissional de cabeça e pescoço, houve a presença da lesão vista por algum desses exames ou exame físico. Primeiro ponto, a gente só confirma através de uma biópsia. Essa biópsia, às vezes, cavidade oral, facilita também, pode ser feita no consultório. E em lugares mais difíceis de acesso, como a laringe, paciente no centro cirúrgico, anestesiado, fez a biópsia, tirou um pedacinho da lesão, então confirmou ser um tumor maligno, um câncer. Aí a gente vai, esses exames que Marina citou, eles são muito mais importantes, não só para o diagnóstico, mas para a programação, planejamento do tratamento. O que é que está sendo envolvido, a extensão, se está pegando linfonodo no pescoço, tudo isso a gente precisa desses exames para planejar da melhor forma o tratamento do paciente. Olha aí, uma dúvida que ficou aqui. Essa biópsia é na hora da cirurgia já ou não? É uma biópsia prévia? Normalmente a gente faz a biópsia antes da cirurgia, né? A suspeita clínica e de imagem, mesmo que muito forte, a gente ainda não tem o poder de dizer que é e de que tipo é antes de fazer uma biópsia, né? Então, idealmente, a gente programa uma biópsia para saber qual foi o tipo histológico e programar o melhor tratamento. Porque uma cirurgia pode deixar sequelas e ali não era um tumor maligno, por exemplo. Exatamente. Na língua, a gente tem, na cabeça e pescoço, em pele, as meninas falaram, a gente usa muito uma biópsia chamada de congelação, que é uma biópsia que a gente faz na hora. Então, se eu tenho na língua uma lesão pequena, eu posso fazer a biópsia ali na hora, confirmando, eu já resseco a lesão por completo, certo? Sei. Mas na hora em que é uma lesão maior, em que eu preciso planejar bem o tratamento, Perfeito. com exame de imagem, eu preciso esclarecer ao paciente, olha, o melhor tratamento que a gente pode lhe dar é com cirurgia, é só com radioterapia. Então, o paciente, é difícil para o paciente, você vai para fazer a biópsia, e na biópsia a gente pode tirar só um pedacinho, pode tirar metade da sua laringe, pode tirar a laringe toda. Ele não tem como ir preparado psicologicamente para aquela ampla possibilidade. A gente faz a biópsia, dá o diagnóstico e planeja, esclarecendo para que ele se prepare para aquele tratamento. E o número de casos? A incidência é alta de câncer de cabeça e pescoço? Quais são as estatísticas aí? Eu vou lembrar muito da estatística do triênio, né? O INCA é quem dá essa estatística aí para a gente. E para o triênio, né, de 2023, 24, 25, a estimativa é de 40 mil novos casos por ano, né? Particularmente, eu não vou saber lembrar do número, né? Mas a gente sabe que o mais prevalente é o câncer de pele, muito mais. O câncer de tireoide, ele teve um aumento de incidência. E a gente tem diferenças até relacionadas ao sexo, né? Cavidade oral é muito mais prevalente em homem do que em mulher. Tireoide é muito mais prevalente em mulher do que em homem, né? E cada uma tem sua particularidade. É um mundo, viu? Isso aí. É um mundo. Cabeça e pescoço é curto, mas é um mundo. Dá trabalho para vocês. É. Que mais, doutora Sheila e doutora Marina? O que é que vocês gostariam para a gente concluir esse nosso bate-papo? Não, isso eu acho que a gente está tentando trazer através da ICCP e do Guia Viver Bem, a campanha, que é importantíssima, esclarecer para a população que cabeça e pescoço realmente é um mundo de tratamentos, de diagnósticos diferentes, né? Onde a precocidade do diagnóstico, ele é ali, como já foi enfatizado, e nós estamos enfatizando a principal coisa. É isso que a campanha, o forte da campanha é visar o diagnóstico precoce, né? É isso.
Doutora Marina. Guia Viver Bem parece que entrou na campanha de vez, né? Todo verde para lembrar da Juliana. Essa de aqui é a verde nossa aqui. cor. Há 21 anos, gente, é verde. Nós somos Júlio Verde. Júlio Verde. Uma das campanhas aí atrás, o slogan da campanha é diagnóstico precoce porque o câncer está na cara, né? Está literalmente na cara da gente, né? Na face, é na pele, é na cavidade oral. Deveria ser muito fácil diagnosticar o câncer de cabeça e pescoço, mas infelizmente essa não é nossa realidade, né? A estatística é que aproximadamente 70% dos principais casos de câncer ainda são diagnosticados em fases avançadas da doença, né? Por isso a importância dessa campanha para que a gente consiga, já que a gente consegue oferecer cura para o paciente, que a gente consiga oferecer essa cura com uma qualidade de vida excepcional, com uma reabilitação, com uma readequação à sociedade de forma mais natural, de forma mais satisfatória para o paciente, né? Na cabeça e pescoço, mesmo oferecendo cura, a gente tem que entender que essa cura ela tem que corresponder à expectativa de cura para o paciente, né? Então, assim, ele precisa estar muito ciente de que diagnosticar cedo é para evitar que ele precise ter cura, mas com uma traqueostomia para o resto da vida, com dificuldade de deglutição, tendo que usar uma outra via alimentar que não a boca para o resto da vida, que ele não precise mudar a fala dele, o timbre de voz dele, por causa de um câncer que a gente podia ter detectado precoce, né? Então, o grande apelo da campanha é prestem atenção em si mesmos, né? Façam essa autoavaliação, o autoexame, como você fala, fiquem atentos a quem está perto de você, a alterações da voz, a alterações da pele, a alterações dessas mais diversas sinais e sintomas que a gente falou aqui. Ótimo. E aproveita e compartilha esse podcast com outras pessoas, porque Exato. a gente pode salvar vidas, né? Sim, com a gente certeza. pode perceber algo, muitas vezes até a esposa ou o marido nem dá atenção, tem aquela manchinha aqui, tem aquela, digamos, aquela espinha que já está ali por vários dias e a pessoa deixa passar, deixa para lá. Mas tem alguém que tem essa consciência, vai lá e faz aquele alerta. Exato. Não é isso? Muito obrigada, doutora Marina, doutora Sheila. Obrigada, muito obrigada a você que acompanhou mais esse podcast. E a gente está seguindo aí também com especial envelhecimento para você se informar. O que é que você precisa fazer para envelhecer bem? Cuidar, diagnosticar o câncer de cabeça e pescoço é um ponto importante para isso também. Obrigada e até o próximo podcast.